dia de semifinal de Libertadores e de mais um monte de coisa aí. E para nossa alegria, né, estamos recebendo aqui o Ademir Bertoglio. Sei lá como é que se pronuncia na Itália, teu sobrenome. Seja bem-vindo, Ademir. Prazer recebê-lo pela primeira vez aqui na Sport Serra. Boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Eu também não sei como é que se pronuncia na Itália. Tu não sabe? Falando parecido, eu já estou atendendo. Tá bom. Mais fácil, Ademir, né? Nossos debatedores das quartas, Marcos Vinícius Gomes Velho, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, parafraseando o Ronaldinho, agora eu sou Mengão. Tu é Mengão? Agora eu sou Mengão. É mesmo? Hoje eu sou Mengão. Tu e o Brasil, e a Fox, e a Sport TV, e os colegas, né? E aí, Vlad Flores? Tudo bem, boa tarde, Boa tarde. William, Ademir, Marcos, amigos. Vamos bater papo, tá descontraído. Até agora, Por pelo enquanto, menos. Né? O que é essa tua camiseta? Explica pro nosso querido ouvinte. FF. É, da elefante? Seleção da Costa Costa do do Marfim, Marfim, né? Ah, seleção da Mas Costa do agora Marfim. que eu me dei conta que ela, né, Bem é chamativinha. reluzente, né? Se faltar luz aqui, pelo menos clareia o debate. Iluminando o debate, Vlad Flores com a sua camisa da Costa do Marfim. Bom, já tem alguns recados chegando aqui, a gurizada já tá bem atenta, loucos para fazer perguntas que o Ademir não sabe responder, né? Ou perguntas difíceis, de certa forma, né? Mas eu vou começar leve, né, Ademir? Como é que estão esses primeiros dias de trabalho à frente do Caxias, tomando pé, né, da situação? Como é que tu avalia esses primeiros 10, 15 dias aí de trabalho, né? Na verdade, eu fui apresentado na terça-feira passada, né? Na prática, uma semana. É uma semana e eu, no primeiro momento, não, eu já conheço o Caxias de ter jogado, mas mudou a estrutura, mudou o funcionamento do clube, né? Então, Mudou mesmo ou o Caxias ainda é parecido com o Caxias do teu tempo de atleta, Ademir? Não, eu acho que mudou. Mudou? Mudou para melhor. Dá para ver que tem uma organização agora no clube, né? Setores bem definidos na maneira de trabalhar. E eu tô... Como digo, cada clube tem um sistema. Eu tô procurando entender o sistema do Caxias para quando a gente começar a fazer os contratos, principalmente na parte de futebol, saber o que está falando e de que maneira que vão ser feitos os contratos. Já quero fazer uma pergunta difícil, né? Pelo que tu já percebeu, pela diferença, né, que é a estrutura do Caxias de trabalho e a estrutura do Veranópolis de trabalho. Eu não tô nem falando de tamanho, coisa assim. Tô falando de procedimentos mesmo, estrutura administrativa. Vai ser mais fácil trabalhar no Caxias ou era mais fácil trabalhar no Veranópolis? Na verdade, no Veranópolis eu fazia tudo. Fazia a parte administrativa do clube, contratação, demissão, contratos. E aqui no Caxias eu vou estar com tempo só para o futebol. Entendi, tu trabalhava mais lá. Muito mais. Opa. E agora eu vou ter muito mais tempo no Caxias para observar os atletas, para acompanhar treinamentos. Então quando os caras te perguntam, sabe aquela resposta assim, tô cada vez mais rico e trabalhando menos? É o que eu ia dizer. É verdade? Não é trabalhando menos. Na verdade, o futebol é o que move o clube. Eu tinha que, às vezes, no momento de folga dos atletas, era fazer as outras coisas. Um exemplo, contrato, eu fazia do meio-dia. Que não tinha ninguém no clube, eu podia me concentrar e fazer os contratos. Tu mesmo que batia o contrato. Hoje é tudo online, mas preenchia os contratos, tem todo um método para fazer o contrato. Sim. Hoje, né? Logística, marcar hotel, viagens, enfim, eu fazia em horários alternativos, quando não tinha treinamento. Em resumo, esse é o trabalho do supervisor, tu estava acumulando a função de gerente e supervisor. Isso, fazia todo o trabalho. Opa, o Caxias tem, acho que mais do que uma pessoa até para fazer isso. Tem duas pessoas, né, que fazem Leandro essa... E o Diogo? O Leandro e a Mona Lisa. E o Diogo faz a questão do dia a dia do clube, as necessidades de compras e... Enfim, material. Que também era tu que fazia isso no Veranópolis? Também fazia isso. Então tem 3 pessoas que fazem a função que tu fazia sozinho lá. 4. E tinha que dar conta do recado, né? Melhor agora, nesse aspecto, no Caxias, porque eu vou poder me dedicar mais ao futebol. Ao mesmo tempo, a cobrança vai aumentar bastante, né? Até a tua própria cobrança contigo mesmo, né? Mas a cobrança, ela é presente no futebol dia a dia, né? A gente sabe que se ganhar no domingo, na segunda tiver jogo, tem que ganhar de novo.
E se ganhar, tem que ganhar de novo. A partir do momento que não vencer, a cobrança vai vir. Independente de clube, de tamanho de clube, até mesmo no amador, que hoje em dia de amador tem pouco, que a maioria dos jogadores recebem até para jogar no amador. Tem jogador profissional que vai jogar amador, né? Então, eu digo... Aliás, eu só quero dizer que esse Bom Jesus aí não é de Bom Jesus, tá? Não? Não é porque já vieram ontem me cornetear, como é que levaram o cara lá pra tua cidade? Não é de Bom Jesus, é do Vale do Rio Pardo aqui, é longe. É outro Bom Jesus. Aliás, nem tem em Bom Jesus time com o nome de Bom Jesus. Tá? Só quero deixar isso claro. Lá tem o Santa Cruz e o Clube 16 de Julho Juventude. Não tem Bom Jesus lá. Tá só fechando parênteses aqui. Porque ontem que eu recebi de corneta aqui, tu não faz ideia. A corneta faz parte do futebol. Ah, mas né? os caras têm que ser a corneta correta. Né? Como é que levaram o Wagner pro Bom Jesus? Imagina, é outro time. imagina quando tu corneteia alguém. Não, agora mas... tu tá recebendo, tu tá sendo vidraço agora. Se é justo, tem que cornetear mesmo, né? Tipo, os caras me corneteiam da minha barriga. Isso é uma corneta justa. Da falta de cabelo. Né? Não tem o que dizer isso aí. Sei bem que é isso. Se identificou? Recados, vamos lá. Para os muitos recados que já estão chegando aqui, tem uma galera. André Marques, boa tarde, bom trabalho, um abraço. O Sensei Giovanni Cruz tá ligado com a gente. Abraço aí, Sensei. Quero anunciar em breve a Academia Okami Judô como nossa parceira, inclusive nas transmissões. O Luiz Oscar, que foi zagueiro e que estará conosco aqui amanhã, 1h, diz sucesso ao Ademir no Caxias. Abraço. Teu companheiro de zaga, né? O Luiz Oscar, sim, quero dizer de zaga de mesma posição. Concorrente de zaga. Nos enfrentamos na época de Caxias e Juventude. Uma grande pessoa e um grande abraço para ele também. Rafael dos Santos Braza, abraço. Diogo Meneghel, abraço. Lá em Cuiabá, Cassiano Scherner em Porto Alegre. Alessandro Coutro, abraço. Luciano Brandalize, também ligado com a gente. Abraço aí, professor. Um abraço, Arizoli Oliveira, Ana Iris em Florianópolis. Um abraço, Gabriel Candiago, Marta Faustino, Felipe Franceschini, William Guerra Almeida. Um abraço, Douglas Anoto, direto de Florianópolis. William desejando aqui também um bom programa. Tem uma galera ligada aí. Quem é que vai fazer a primeira pergunta realmente polêmica? Posso ser eu? Pode. Fico na fila. Já pego eu ajeitei pra mim mesmo agora, né? Ademir. Eu deixei quicando pra mim mesmo agora. Pergunta que não quero calar. Tu já está montando o time do Caxias pro Gauchão de 2020? Essa é a primeira pergunta. A segunda, com quanto dinheiro tu está montando o time do Caxias pro Gauchão 2020? Primeiramente, a gente está analisando, avaliando nomes, conversando, ver o interesse do atleta, ver as condições financeiras. É uma situação que o clube está fechando nesses próximos dias, a questão de patrocínios, de valores que o departamento de futebol irá ter para a próxima temporada. Então, a minha vinda... Sondagens, por enquanto. Por enquanto é sondagens, até porque tem atletas que também querem esperar, querem ouvir propostas. Eu tenho a do Caxias, mas eu tenho a do Brasil, tenho a da Chapecoense, e não decidem tão rápido, né? E da mesma forma, a gente tem que tentar avaliar o maior número de nomes possíveis e buscar, até hoje eu conversava com o Lacerda, não dá para buscar só em um ou em outro treinador uma referência. Se nós conseguirmos em 3, 4 pessoas buscar o dia a dia do atleta, questão de personalidade também para jogar no Caxias, de ver que característica que tem esse atleta, e fora a parte tática e técnica de cada um, né? Então, quanto mais informações a gente tiver, fica melhor para a gente possa diminuir a margem de erro. Lacerda é o treinador do Caxias ano que vem? Ou vem outro treinador? Não está definido ainda. A gente está trabalhando. Como eu falei, não é o Ademir que vai decidir, né? Tem uma direção, tem um departamento de futebol. O clube está nessa situação ainda de definição do próximo presidente. Eu espero que o quanto antes seja definido essa questão, facilita na montagem do trabalho. Não que a gente vai deixar de contratar, se for necessário, porque isso faz parte do futebol. Não precisa necessariamente ter o treinador para começar a contratar o jogador, e sim a gente busca jogadores com a característica que possa jogar no Caxias. E isso, qualquer treinador que for trabalhar aqui vai ter esse tipo de jogador, né? Tá, tu disseste assim, não é o Ademir que define, né? E aí eu te pergunto, Ademir, qual é a tua autonomia no futebol do Caxias? Né? 25%? Tu e outro, é 50%, ou na hora de decidir a tua opinião vai pesar mais? Como é que funciona isso? Não é questão, não é o Ademir ou é o presidente. É tudo trocado ideias.
Vamos trocar ideias. Tá, mas e daí se eu te E digo vai assim, chegar um consenso. não quero o Lacerda, e o Ademir diz eu quero o Lacerda, e aí como é que faz? Quem decide? Hoje quem decide primeiro é o presidente. Eu sou um funcionário do clube. Eu vou dar sempre minha opinião. Eu conversei com o Lacerda semana passada. Lacerda, eu estou aqui para trabalhar. Pode ser você e pode não ser você, o treinador. Ele está ciente disso, ele é um cara muito correto e coerente, sabe como que funciona o futebol. Mas por eu estar convivendo no mesmo ambiente que ele, até trocando ideias de jogadores que poderão vir para o Caxias, a gente fala francamente o que precisa ser feito, né? Tá bem, querem fazer perguntas? Vlad, Marcos Vinícius? De repente pode até ser óbvio. Só os mais velhos primeiro. Pode até ser uma pergunta óbvia, mas a Copinha, acredito eu, e aí não sei se vem a tua posição, está servindo de avaliação individual de quem pode continuar ou ter um término de contrato, se a Copinha, individualmente, não estou nem falando da questão de resultado da campanha, né? Isso servindo até para o treinador também, né? Não sei se a Copinha, eu acredito que o objetivo hoje é esse, né? Avaliar quem pode continuar, quem tem condições de ficar ou sair. Serve também, né? Porque, como eu falei, eu já participei da palestra, participei daquele momento do intervalo, do final do jogo, e ali a gente vai conhecendo o perfil dos atletas. Atletas que já estavam no clube, atletas que têm contrato firmado para o próximo ano, atletas que têm contrato vencendo, que poderão ser renovados ou não. Em cima disso que a gente tem que avaliar. Não é num jogo que vai ser determinante, mas a sequência desses próximos dias, com certeza, do grupo que está ali, vai ser feita uma avaliação. Maravilha. Pergunte, Marcos Vinícius Gomes Velho. A minha grande crítica ao Caxias sempre aqui foi a categoria de base. Tem alguma conversa já sobre uma possível implementação do Sub-20 no ano que vem? Tem ideias de que se tenha categoria de base, só que o custo dela é muito grande hoje em dia. E o que acontece é que a maioria dos atletas hoje estão na mão de empresários. Essa lei Pelé que surgiu há alguns anos fez com que os clubes perdessem autonomia sobre os atletas. E o foco principal do Caxias hoje seria subir de divisão. Posteriormente a isso, a categoria de base ela vem junto porque é necessário. Eu saí da categoria de base. Eu apoio ter uma categoria de base bem feita, com condições de trabalho bem estruturada, que se é para fazer por fazer, não vale a pena, né? Só vira em gasto, vira em confusão e não sai ninguém. Mas a ideia que eu ouvi nos bastidores do clube, que se tiver um projeto sustentável para a categoria de base, que ele possa vir a existir, até porque senão esses meninos que estão saindo da Sub-17, eles não têm a continuidade, né? Pois é, eu ia te perguntar também sobre um projeto de base que teve no Veranópolis, né? Que eu lembro que tu esteve, de certa forma, envolvido, né, Ademir? E lá teve alguns resultados. Se o Veranópolis conseguiu implantar uma categoria de base, será que o Caxias não conseguiria fazer? Eu digo categoria de base mesmo, não escolinha, né? Porque eu acho que a gente tem que separar os termos, né, Ademir? Escolinha quando o pai do atleta paga lá uma mensalidade, né? A categoria de base é o contrário, é o clube que paga alguma coisa pro jogador, nem que seja uma ajuda de custo, né? Como tu falou, nós tivemos o exemplo da categoria de base que até que teve a sustentação, ela funcionou. A partir do momento que ficou muito oneroso para os investidores, eles não deram mais conta de ter essa manutenção na categoria de base e acabou fechando, porque o custo é muito grande e a espera por resultados financeiros pode levar algum tempo e não sei se essas pessoas vão ter a condição financeira de aguentar, esperar 3, 4 anos para ter esse retorno. Entendi. Né? Então tu acredita, assim, trocando em miúdos, que vai ser difícil o Caxias reativar uma categoria de base bancada pelo clube nesse momento? Eu acredito que sim. Eu estou chegando agora, não estou falando sim. pela direção. Sim, eu tua vendo de fora, eu vejo o que acontece no futebol gaúcho. Sim. Praticamente os únicos clubes que têm uma categoria de base mais estabelecida é o Juventude e o São José. E o Brasil de Pelotas que é obrigado pelo Profut e coisa assim, né? E o melhor atacante hoje do Brasil de Pelotas é o Christian, que é um guri da categoria de base, sem querer, né? Chutaram uma pedra assim e descobriram um atacante, né? E até ele tá jogando... Tem o goleiro também, né? Hã? O goleiro também, né? Goleiro. Não, o goleiro era do Brasil de Farroupilha.
O Carlos Eduardo, né? Mas é guri, não é velho. A questão não é que o clube não queira ou não ache que seja ideal, que seja bom. A questão é financeira. Hoje essa direção, esse grupo gestor, vamos voltar lá atrás, pegaram o clube em 2015, começou esse trabalho praticamente para fechar as portas no ano seguinte, né? Eles deram a volta até hoje. Eu faço uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para o José Caetano Sete, que esteve aqui, também ele tem mais ou menos a mesma ideia, né? Ele disse, não dá para a gente fazer base hoje no Caxias porque o custo é muito alto. Mas eu te pergunto assim, o Caxias não deveria de repente inverter essa lógica? Ao invés de querer subir primeiro para depois fazer a base, né? E que não tem dado certo, não seria melhor fazer uma base primeiro, para utilizando dessa base subir de divisão? Porque se tu for pegar o exemplo do próprio Juventude, né? O Juventude, quando ele fica sem nada, ele só sobe com a base. Basicamente, né? Ele tinha ali aquele time que foi campeão da Copinha, com o Lisca. Eu acho que tinha 8 jogadores da categoria de base titulares, né? Por aí. Então, não seria melhor, será, Ademir, inverter? Tipo, nem que não suba esse ano, mas primeiro vamos fazer uma base aqui, montar um sub-17, sub-20 e depois sobe de divisão. Não seria melhor assim? Tu vai dizer pro torcedor que vai ter que esperar mais quanto tempo, né? Mas tá esperando eu igual. sei, mas a ideia, como tu falou do 17 agora, fez grandes equipes nos últimos tempos, bateu na trave em 2018, bateu na trave em 2019, então o trabalho está no caminho certo. O mais difícil que eu vejo no futebol, a direção fez, que foi sanear praticamente o clube na parte financeira. Porque o Caxias, tu ligava para um jogador, ninguém queria mais vir para o Caxias. Porque não pagava, porque não tinha condições de trabalho, 4, 5 meses de salário atrasado, não tinha perspectiva de... Atrasar às vezes faz parte, mas não tinha perspectiva de receber. Então o Caxias hoje, o trabalho que foi feito de resgate do clube faz com que dê condições de estar brigando para subir todos os anos. E vai subir, vai chegar no momento que pela insistência. Olha o exemplo do Fortaleza, que era na Série C, com um estádio com 60 mil pessoas, demorou 5 anos para conseguir subir, deu na trave várias vezes, e subiu da C e hoje está na Série A. O salto é muito grande, vai dando uma casca para a direção, para os clubes, até para o próprio torcedor, que a gente sabe que é apaixonado, que vive do momento. Mas isso pode ter certeza que o Caxias, quando vai chegar esse momento, espero que seja 2020, de mudar de série, vai acontecer parecido com o que aconteceu com o Cuiabá e com o Operário, que de uma série já passou para C e já passou para a Série B. Foi tudo muito rápido, né? Mas tu não vê algumas diferenças nesses clubes, assim, pro Caxias, Ademir? Eu digo mesmo em termos de estrutura. Por exemplo, no Cuiabá mesmo, lá tem um CT que é um espetáculo, né? Que tem de tudo lá dentro e tal, tem categorias de base. Né? Será que não precisa o Caxias é um dono, se né? reestruturar também? Pois é. Cuiabá tem um dono. Pois é. Não é um clube... Não, talvez isso não explique o fato dele ter subido e o Caxias não. Futebol é muito imprevisível, né? Uma bola que entra, outra que deixa de entrar, às vezes muda uma campanha, né? Muda uma história de um clube. Vamos falar que o 13 fez um planejamento para subir. Não fez. Subiu com salários atrasados. Então, tem coisas que não, nesse nível... O próprio Brasil de Pelotas, né? O próprio Manaus não teve planejamento. Aconteceu. Eu sou do Chapecó e eu acompanhava a Chapecoense. Não fez planejamento para subir. Foi indo. Aconteceu. Aconteceu, deu tudo certo. Todo mundo que entra na competição entra para ganhar. Muitas vezes as coisas acontecem, aquele que não entrou para aventurar muitas vezes tem o mérito, porque não traz um peso, não traz uma responsabilidade na cobrança e as coisas vão andando, né? É aquilo que eu falava quando teve o jogo do Caxias contra o Manaus, né? O Caxias tinha a necessidade de subir. O Manaus, se subisse... Era um plus a mais. Era o plus, beleza, a gente vai... Se não subisse o Manaus, tudo certo, para eles. Mas a vontade deles era de subir. Eles queriam subir, mas o Caxias tinha necessidade. Crise, exato. É diferente do... Ia terminar a temporada, o pessoal ia dizer, olha, parabéns para os guerreiros que quase subiram. Até porque é o caso do Imperatriz, né? Exatamente. Chegou com festa lá, todo mundo aplaudiu. Até porque beleza. O Manaus, ele nunca disputou uma divisão maior. Sim. E o Caxias já teve na Série A do Brasileiro. É diferente comparar uma situação com a outra. Né? Exatamente. Bom, outra dúvida que eu tenho assim, Ademir.
na prática tem o presidente do Caxias definido, né? Porque senão tu não teria vindo. Como é que foi esse processo de negociação contigo? O pessoal chegou e disse, ó, tu vai vir, mas não tem nem presidente? Ou eles te disseram, não, tu vai vir, mas o planejamento é esse. Olha, pelo que eu vejo de fora e vendo agora no clube, existe um grupo gestor. Independente de pessoa que vai estar como presidente, esse grupo gestor... O grupo tá fixo. Eles conversam. Um sai de um cargo, vai para outro. E eu vou ser funcionário do Caxias. E eu posso ser 1 ano, posso ser 5 anos, e vai trocar 5 presidentes nesse período. Sim. O que vai me manter no clube é o trabalho, resultados. Independente da figura do presidente, é a tua função. Eu sou um funcionário igual aos outros, eu sou funcionário do clube, que precisa dar resultados. Quanto a isso, tranquilo. Mas em relação a planejamento, o que o pessoal te disse assim, ó, tu chega hoje para montar o ano que vem, mas hoje tu tem isso. Ou te disseram assim, não, o que tu tem é a copinha. É isso? Não, por enquanto eu tô, como eu falei, eu vim antes já para acompanhar esse grupo da Copinha, para começar a entrar em contato com atletas, com pessoas envolvidas no futebol. Para depois e a partir do momento que a direção, que o grupo gestor fala, ó, tu tá liberado, pode começar a fechar os contratos, pode começar, enfim, a montagem do time. Nós já temos os nomes mapeados, porque muitas vezes tu fala, aquele é bom, aquele outro é bom. O bom, todo mundo consegue enxergar. Nós conseguimos contratar, nós temos valores para contratar esse atleta, então nós temos que levantar o maior número de atletas possíveis que possam vir jogar no Caxias, de séries maiores também, não é porque daqui a pouco o cara está numa série B que não possa vir para o Caxias. E o nosso pensamento é buscar atletas que estão numa série acima para jogar numa série D. Então daqui a pouco a gente consegue, se não digo no total, mas 3, 4 jogadores que têm um perfil maior técnico, físico melhor, que a gente possa qualificar o grupo. E qual é o mercado que agora, a fez essa sondagem que tu falou antes, qual é o mercado? É aqui no Rio Grande do Sul? Tem algum local específico, algum clube específico, alguma situação mais específica, ou ainda é muito genérico? É genérico, como vocês, até eu estava ouvindo o William lendo as mensagens, antigamente vocês não saíam, vamos falar, a rádio não saía da cidade, agora ela está no mundo. Futebol também. O futebol também está no mundo. Nós temos que buscar características de atletas que possam jogar no Caxias. Pode ser um nordestino, pode ser um carioca, mas que tenha característica do futebol gaúcho, né? E muitas vezes podemos buscar também um atleta com características diferentes do futebol gaúcho que possa, junto com os complementos do grupo, se sobressair, né? E nisso que tu falou agora de futebol gaúcho, o Caxias já tem o planejamento de fazer contratos para a Série C, para o Gauchão e para a Série D? Ou vai montar um elenco para o Gauchão e de repente reforçar para a Série D? É uma situação que a gente está amadurecendo ali dentro do clube, de que a nossa primeira competição é o Gaúcho e a Copa do Brasil. Muitas vezes tu faz um contrato para todos até o final da Série D, pode criar um comodismo, o cara se acomodar no contrato, ou o cara se destaca. Muitas vezes, hoje no futebol, nós não estamos na situação de impor, nós temos que às vezes se adequar à situação. Cara, se surgir uma Série B, uma Série A, o clube tem que liberar mediante X e X situações. Bruno Alves, por exemplo. Daí o cara que vai bem, vai embora. Sim. Quem vai mal, tu tem que obrigado a ficar. Então tem várias coisas que tem que se pensar e se analisar. Que mas tem uns que vão mal e o pessoal renova porque quer também, né? Não vou falar de outros trabalhos. Estou falando de como que a gente está... Porque às vezes a opinião de quem não está no clube, no dia a dia, ela é uma, mas quem está lá no clube vê em outras situações e se erra e se acerta em todos os dias. E voltando ao que nós estávamos falando antes, do jogador, às vezes ele... Não interessa de onde que ele veio, né? O importante é que ele venha, dê condições, e de um campeonato para outro nós temos uma Copa do Brasil no meio, que o Caxias não teve o ano passado. E essa Copa do Brasil hoje, financeiramente, ela pode dar um plus. Claro. Nós temos o nosso adversário da cidade que subiu por méritos, mas muito porque passou de fase na Copa do Brasil. Sim. Eles conseguiram toda a dívida. Eles conseguiram juntar um valor de Série B para jogar a Série C.
Exato. E não adianta dizer que dinheiro não ajuda, né? Traz É qualidade, fundamental, né? né? Então, essa questão de maior ou menor o contrato vai ser avaliado caso a caso. Porque tem atletas que tu consegue trazer se tu oferece um contrato maior, e tem uns que a gente vai ter que dar um contrato menor para conhecer realmente o atleta, se ele vai ter condições naquele objetivo maior do clube para vestir a camisa do Caxias. Pergunta? Não é nem uma pergunta, mas é um relato, né, em cima dessa proposta toda de mudança, de renovação, enfim. A gente viu por parte da torcida, e eu mais ou menos quero passar aqui aquilo que eu vim acompanhando de parte da torcida, ou por redes sociais, ou diretamente, que passou, depois da eliminação para o Manaus, né, a torcida passou de um estágio de revolta, de raiva, para um estágio de desânimo, de desacreditar, e chegou ao ponto, hoje, estar num estágio de ironia. Até hoje a gente vê, a página oficial do Caxias posta alguma coisa, a própria torcida do Caxias vai lá e está, de uma forma até de humor, brincando com a própria desgraça, né? Mas, seriamente, assim, o que o pessoal mais bate, o que a gente viu com mais intensidade é isso. É a questão meio que unânime do pessoal dizer, enquanto não mudar a consciência, a forma de pensar, algumas atitudes dentro do clube, algumas cabeças, alguns nomes, nessa questão de dança de cadeiras, enquanto não mudar alguma coisa nesse sentido, o Caxias vai sempre bater na trave, vai sempre acontecer isso. De certa forma até tem uma lógica, porque é o que acontece até esse presente momento, né? A partir disso agora já surgiu você, o teu nome para trabalhar. Eu não sei se vai além disso, se está mudando alguma coisa. Um exemplo bem claro, Ademir. Assim, eu vejo o pessoal reclama muitas vezes até do atendimento que é dado para o próprio sócio. Eu vejo muita reclamação. Eu fui lá no Centenário, os caras parecem que não querem sócio. Os caras parecem, eu fui lá, vou relatar para vocês um caso aqui, assim, de coisinhas administrativas, né? Coisas que, podia ser diferente nesse sentido, né? Então, não é nem a pergunta, né? Mas é só um relato daquilo que eu vejo hoje o cenário do Caxias, não só falando do futebol, né? Mas nesse outro aspecto, que é o que acho que a torcida mais quer, é ver alguma coisa de diferente no que foi feito até agora, né? Principalmente de mentalidade de alguns, né? Recuperar o ânimo, né? A gente foi num churrasco esses dias, na casa de um grande amigo, e tinha lá um torcedor do Caxias, dos mais ferrenhos, chegou com uma sacola de supermercado, grandona. Tá aqui todas as minhas camisas do Caxias. E deu pro nosso amigo esse que é colecionador. Né? E disse, eu não quero mais saber do Caxias. Ele disse, mas tu vai em todos os jogos. Fui em todos os jogos, desde criança. Eu não quero mais saber do Caxias. Tá Aí a gente tem a isso, rádio. tá Não quero saber da tua rádio, porque eu não quero saber. E deu todas as camisas, umas 50 camisetas históricas, né? Tá aqui, entregou pro nosso amigo que é colecionador e disse, pra mim o Caxias faz parte do passado. E é um rapaz, um cara jovem. E cansou de sofrer, né? Então, realmente é um relato interessante, né? Cabe a vocês, de alguma forma, puxar de novo. Eu tô sabendo, justamente por ter jogado e saber toda a história do Caxias, eu particularmente não tenho rede social, nunca tive. E na minha função é difícil ficar olhando, porque o cara vai ter a crítica, vai ter o apoio, vai ter todos os tipos de situações. E hoje o cara vai ali, escreve o que ele quer e muitas vezes deveria ir no clube, fazer um manifesto, ou vão no clube. Eu não sei como é que funcionava essa estrutura antes para defender ou criticar. Eu sei que eu posso falar do meu trabalho junto com o departamento de futebol, que nós vamos fazer o máximo de esforço, trabalhar, que é obrigação nossa. Nós não vamos fazer... É a nossa obrigação dar 100% para o clube e conseguir os objetivos do torcedor. Nesse momento eu vejo na rua o torcedor muito sentido, muito machucado. E é um momento que nem vamos ser francos, a Copinha não é uma situação atrativa. O pessoal se afastou do estádio, mas a partir do momento que começar a se aproximar o gauchão, começar os jogos, vai sendo resgatado aos poucos novamente. Nosso clube vai ter que resgatar esse torcedor, resgatar a autoestima. É difícil falar para o torcedor que ele tem que levantar o ânimo, mas vai ter que acontecer de levantar o ânimo, porque senão nós, com menos torcedores, nos tornamos mais fracos. E é uma coisa que não vem só de agora, né, Ademir? Porque se tu pegar tu tava no jogo do Manaus, né? Sim. Tinha
4, 5 mil pessoas num jogo teoricamente de acesso. Por quê? O torcedor já estava magoado da história do 13, né? Que já vinha magoado da história do rebaixamento de 2015, que já vinha magoado do Guaratinguetá. Então é muita pancada no torcedor, né? É muita pancada, assim, né? Conforme vai acontecendo as situações, vão chegando os comentários. Agora vamos ser de fora, então esse ano a gente vai conseguir, porque quando a gente foi em casa a gente não conseguiu. E aí é sempre melhor decidir em casa. Sim, decidir Se em casa. acontece um problema que aconteceu em Manaus, ao contrário, seria mais fácil de contornar. Então, nós não podemos perder o fator local. O Caxias passou muito tempo e ainda tem até hoje que o Centenário é nossa casa e que ali nós somos fortes. Vou voltar a falar. Se nós formos no mata-mata, que vai chegar, e nós ganharmos de 2 e perder de 1 fora, nós classificamos. Nós temos que continuar no mínimo sendo fortes em casa, que é obrigação. Mas valeu o fator local, né? Muitos recados, algumas cornetas. Cassiano Scherner. E ontem, meus caros, Cassiano é professor de jornalismo, viu? É nosso mestre. O que dizer da performance do Clube Atlético River Plate? Adelante, diz ele. Olha, Cassiano, eu prefiro analisar o Boca, que eu não vi o Boca, né? O Boca não entrou em campo ontem. O River foi bem melhor, né? Foi justa a vitória. E aquele gol no começo e o gol que o Boca perdeu depois da jogada do Ábila, né? O Ábila deixou o William Mota sozinho pra fazer o gol e o William Mota chutou lá na Bomboneira, né? Eu não teria errado, né? Mas tu não achou a defesa do Boca aberta? Né? Quando o gol com a fone de fundo, cruzou pra trás e tudo ficou, né? É a quinta série, né? Eu ia dizer, tem gente que vai pro River, tem gente que vai pra Boca, né, cara? Então, assim, ó... Acho que deu, ontem, né? Deu, né? Só pra entrar no assunto do Cassiano. Se for por ontem, né? Se for pelo nível do jogo de ontem, se repetir isso aí, o River faz 2-0 lá na casa do Boca. O Boca ontem foi o River, né? É, foi o River. E eu, assim, ó, eu tava empolgado para jogão, né? Jogo de noite e tal, tava porcaria dos minutos. Jogo, né? Mas chega na hora do jogo, eu começo eu perco. Mas tem sido eu sempre. Eu não me prendo a atenção no jogo. Tem sido sempre assim. O cara falou sempre, O cara falou hoje de manhã. Avenida e não sei quem no Gauchão esse ano foi melhor. Mas ontem eu tava pensando exatamente isso, né? E tu assiste o pré-jogo e os caras um dia antes no estádio lá no Monumental de Nunes vazio, né? Cria toda uma expectativa e o espetáculo é uma porcaria, né? Os 90 minutos em si é sempre decepcionante. E o Boca sentou esse sarrafo nos caras ontem também, né? No primeiro tempo tinha 3 da defesa do Boca amarelado já, né? Mas é isso. Hoje eles jogam mais no nome do que no futebol propriamente, né? Mesmo tanto um quanto o outro. Os jogos das finais foram legais e tal no passado, mas mais foi porque era lá no Real Madrid. Espetaculoso. Mais pelo drama, né? Pelo aspecto emocional do que propriamente técnico, né? Tecnicamente, da América na Espanha, né? Tecnicamente os jogos não são grande coisa, assim, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Felipe Velasque, olho no Iago, zagueiro da base, o guri tem futuro, qualidade e comprometimento não faltam pra ele, diz o Felipe. Fabiano Bianchini, Juventude tem que fazer um super golpe de marketing e repatriar o Alex Telles. Nossa mãe. Bota super, né? Super ultra. Sabe qual é o salário do Alex Telles hoje? 360 mil euros por mês. Euros. 3 vezes 4, quanto que dá? 12, né? Só que o euro é 4,50. Então é 1.300.000 o salário dele por mês, fora a premiação, né? Acho que não vai dar pro Juventude ainda, né? Ainda não. Depende, se nós passarmos as 2 fases da Copa do Brasil, dá pra pensar. Fabiano, abraço, Fabiano. Renan Lopes Vieira, ele faz, acho que é ironia, diz que o Caxias vai subir pra C e pra B bem rapidinho. Fabiano Bianchini, 2 certezas na vida. Isso aqui é corneta. Uma é a morte e a outra é que o Caxias vai ser eliminado por um time do Norte ou do Nordeste nos mata-matas da Série D. Esse tipo de corneta que eu estava me referindo antes, que o próprio torcedor do Caxias já faz, né? Ontem o pessoal largou o tal do outdoor, né? E aí no grupo do Caxias, nas outras vezes o pessoal se revoltou e tal, e queria foi lá tocar fogo, né? E ontem os torcedores disseram, não vão lá estragar, deixem, porque a gente merece. Tu acredita nisso, cara? Eu acredito. Um torcedor assim diz, não, a gente merece, a gente tem mais que ficar olhando isso mesmo, pra ver se aprende. Tu vê, né? O torcedor do Caxias, assim, dizendo, cara,
É um negócio Eles já assim, estão é surreal. aprende no amor, aprende na dor, né? É surreal, o pessoal dizendo, não, deixa lá, a gente tem que olhar mesmo pra sofrer, sabe? Um abraço pra dona Jussara Mota, que mandou um abraço, ela que fez o café. Tá Bom, muito café de novo, olha. Café que eu não largo aqui, né? Um segundo. Eduardo Piccoli, boa tarde, amigos da Esporte Serra. Não acredito que alguém aceitou o Caprini. Foi pro Bahia, né? Time da Série A. Rosane Heck, Foi tirar férias no Bahia, eu acho. foi lançar no Lodum. Isso. Meu marido tirou o chaveiro do Caxias e disse que a partir de hoje não torce mais para o Caxias. Fiquei muito feliz, pois sou juventudista, diz a Rosane. Viu? Bate com o que eu tava falando, né? Agora eu te digo, Rosane, deixa o Caxias ganhar, ou deixa o Caxias ter alguma conquista. Volta. Ele volta e volta com orgulho. A Esporte Serra não desiste, ao contrário da TV do Caxias, que desistiu, né? Aliás, vale essa corneta, né? A TV do clube largou o Caxias na copinha, né? Largou. É mesmo, né? Pelo menos lá, acho que lá no CT do Grêmio só tava a Esporte Serra e a Rádio Caxias, né? Exato. Pois é. Só parênteses aqui, tu finge que tu não ouviu, tá? Nós construímos um muro aqui, é uma conversa interna, corneta interna. Não, mas é interessante o pessoal saber, né? É bom, não? Porque tem gente que... E na hora de escolher quem transmitiu seus jogos, o Caxias escolheu quem o abandonou agora. Exato. E a Sportec chegou lá com um papelzinho, apresentou pro Caxias uma ideia para transmitir os jogos. Não quiseram. Tamo aí, vamos seguir. Gente Até o que final. não foi Até a última, em gente nenhuma vai, né? viagem em jogo fora, né? Fazia um jogo só aqui, jogo fora. Só acompanha, só tá do lado do time em casa. Não Fora apanhou não em tá. Manaus. Pois é. E tinha grana pra fazer, né? Fabiano Bianchini. Segundo Abraço. os slides, sim, né? É. Vamos colocar. Chega das cornetas internas agora. Faz uma pergunta pro Ademir aí. Vai, agora. Mais fácil jogar ou ser dirigente? Ah, essa é uma ótima pergunta. E aí, Mais Ademir? fácil jogar ou ser dirigente? É uma situação que eu falo pros atletas. Depende da cadeira que tu tá sentado. Como atleta, o cara quer saber se ele é titular, se ele tá recebendo e para onde ele vai, enfim. Acaba o treino, vai para casa e só... Tu ia pra casa, né? Tem outros que aumentam um pouco esse percurso. Aí né? Tem umas paradas no meio do caminho, né? o treinador ele já pensa no time, na formação, enfim, na estratégia de jogo. E na minha função, que eu fazia... Tudo o resto. Tudo o resto lá no Veranópolis, que aqui vou ter menos trabalho nesse aspecto, era deixar tudo organizado para o treino seguinte, para a viagem, para toda uma situação. Então, Vai poder ir pra casa mais que nem cedo. hoje estava falando do jogo de ontem do River e do Boca, eu moro em Bento, né? Eu cheguei em casa... Tu mora em Bento? Agora eu moro em Bento, cheguei em casa, Região era metropolitana. 8 horas, né? Começou o jogo, era 9h30. O telefone tinha um monte de mensagens e ligações que eu tinha que dar o retorno nesse Só período pepino. de pessoas oferecem, De jogador, indicam, né? e treinadores e Mas isso empresários. daí eu acho que é menos chato do que ser supervisor, viu, Ademir? Porque eu fui 2 anos lá no Brasil e eu sei exatamente a Porque dificuldade. ninguém valoriza, Mas né? que coisa mais chata que tem que Você fazer essas coisas. tem que estar tudo certo e ninguém às vezes... Cada "Não, como é que treinador tem um jeito. Né? Aí tinha um gerente lá que ele dizia assim pra mim, ó, não pode jantar no lugar do jogo. Tem que ser na outra cidade. Tudo bem. Tu vai jogar em Porto Alegre, uma beleza. Tu escolhe aqui, tu janta aqui em São Leopoldo, né? Tu vai jogar em Bento, tu janta em Farroupilha. Aí tinha um jogo em Frederico Westphalen, né? Não pode jantar em Frederico Westphalen. Onde é que tu vai jantar? Domingo tem restaurante que não abre. A primeira parada era Sarandi, é 1h30. Aí pronto, aí o treinador começou no ônibus, né? Da próxima vez tu marca janta em Porto Alegre. Eu disse, meu amigo, se eu converso lá com o gerente, que ele não queria jantar em Frederico. Então é uma função muito chata, muito complicada, muito difícil, que requer uma atenção, né? Porque se tu errar um número ali, o cara tá irregular Se tu pra fizer tudo jogar. certo, não aparece serviço. Se Tu fizer uma deixar o coisa cara errada, jogar tu é suspenso, culpado, porque o né? boleiro nem sabe se tá suspenso, se ele veio suspenso ou não, se ele foi julgado e tomou uma punição. É tudo o supervisor que cuida, né? Isso daí é um problemão, né? Com certeza. Que bom que tu se livrou dessa função, fico feliz por ti, viu? Na verdade, era o acúmulo de funções, né? Aham. E tu tem que fazer tudo bem feito, porque errou um número, um nome, já pode acontecer coisas graves pro clube, né? Lá no Brasil a gente não tinha campo pra treinar, né? Então a gente ia pedindo os campos, assim. Aí tu marcava de manhã um treino de tarde num bom campo do interior, o treino às 2h30. A 1h30 o cara ligava, ô meu amigo, não vai dar pra emprestar o campo hoje, porque... Deixa eu ver. Não, e a gente vai ter que, sei lá, botar um produto, né? E aí?
Então, lá vai o William tentar. E agora? A 15 minutos do treino, assim, os jogadores chegando. Ônibus ligado, né? Uma situação que eu falo no meio do futebol, o trabalho da semana, ele é feito para vencer no domingo. Essas coisas de logística do dia a dia, oferecer as melhores condições de trabalho, estar atento, mas chega lá no jogo, o resultado do jogo, às vezes não condiz com o teu trabalho foi Sim, o mesmo, fez né? tudo certo, tu deu ganhou errado. ou tu perdeu, né? E aí parece que aquele teu trabalho não vale, é só o resultado do jogo, né? William, eu lembrei de uma pergunta que eu pensei ontem, quando tu me disse que o Ademir ia estar aqui, eu lembrei quase de uma que pergunta. te escapa. Quase que me escapa. Vamos Agora, lá. essa aí eu acho que vai gerar comentários aí. O Ademir jogou no Brasil de Pelotas, né? Joguei. Já existia o ódio mortal lá no Brasil de Pelotas contra o Juventude na época que tu jogou lá, ou foi Desenvolveu mais depois? recente? Eu acho que foi depois, porque aquele ano, inclusive, a gente fez A semifinal, né, nós contra o Juventude. teve uma fase anterior, que nós nos enfrentamos, que era a chave de 4, classificou Brasil e Juventude. E depois, na semifinal, que foi 0-0 lá em Pelotas, e 2-1 aqui no Jacone, o Juventude foi para a final. Qualquer dos dois times que passasse aquele ano para a final ia ser campeão, né? Que era o Grêmio, nós já tínhamos eliminado no Olímpico, e o Inter não era um grande time naquele 98. ano. 98. E o Brasil, anos depois, caiu para a segunda do Gaúcho, voltou várias vezes e não tinha essa questão do brasileiro tão presente, né? E a partir do momento que os confrontos Caxias, começaram a aumentar, né? O Juventude e o Brasil começaram a se enfrentar na Série C, aí que foi a maior rivalidade. Até mesmo o Caxias, o grande rival do Caxias era o Avaí, era o Figueirense, que a gente se enfrentava muito, eram jogos muito pegados. Tu né? tava naquele jogo do Joinville que o pau comeu? Não, aquele jogo... Antes? Não, eu tava no grupo, mas aquele jogo eu não fui. Naquele jogo eu não fui. Escapou da briga. Mas participei de vários outros... Várias outras brigas, né? Vários jogos, assim... Teve um exemplo, nós fomos jogar contra a União Bandeirante, lá no Paraná. A torcida organizada do Caxias... Chegou aos 49 do segundo. 18 horas de viagem, deu um problema no ônibus, chegou nos acréscimos. O Xaxá tava nessa aí. É verdade. Chegaram aos Então, 48. Só pra pendurar a bandeira, né? A gente sentia essa coisa que eu digo do torcedor do Caxias, que tá machucado, né? Ele tá machucado, mas ele é Caxias. Vai ver se eu venho do Juventude. Entre eles, deixa se cornetear. Vem um de fora meter a corneta que reage, o bicho vai pegar, né? Então, a gente tem que entender o momento do torcedor. E no momento propício, com certeza, ele vai estar lá junto com nós no centenário, porque tá no sangue do torcedor. E vai vir forte novamente. Até em cima disso, né? A gente voltando segunda-feira, lá de Eldorado do Sul, e a gente passou pelo ônibus do Caxias, né? A gente saiu depois, né? Ali por BR-116, na região metropolitana, ali por São Leopoldo, né? A gente cruzou pelo ônibus. O Ademir não precisa ouvir essa, né? Levanta o muro de novo. Aí... Não, daí a gente tirou... Vou tirar uma foto aqui, ó. Um vídeo. Um vídeo, é. Até a gente passando pela lateral do Caxias, né? Por conta do jogo que os caras fizeram aqui. Corneta. Aí eu disse, esse é um tipo de coisa que a gente não pode postar. Porque se a gente postar, vai ficar bravo, a torcida não vai, o pessoal não vai entender que é uma brincadeira, né? E até uma crítica em relação ao jogo, a facilidade que o Grêmio teve no jogo. Então a gente a gente já não posta. Mas o pessoal do Caxias, o torcedor mesmo, que ele tem o direito de fazer e se autocornetar, e é o que vem acontecendo, né? Mas foi só uma lembrança que a gente fala, né? Que nem eu particularmente estou falando. Agora é o momento que eu estou chegando no clube. É o momento que o clube está vivendo que a gente vai dar volta. Tomando pé. Mas daqui uns dias eu vou ter que ser o zagueiro, que dá uma chegada. Nós não vamos aceitar muitas coisas assim. Nós temos que ser fortes e vamos voltar a ser forte ali dentro. Na nossa casa, ninguém vai ficar bagunçando nós dentro da nossa casa, né? É verdade. Então essas coisas. O Ademir, ele tá fazendo aquilo que ele fazia quando ele era jogador. Ele deixava o cara dar uma atrasadinha na passada pra chegar. Tem situações que tu tem que ir com calma. Tu tem que conhecer o ambiente. E não sou eu. Claro. O clube vai vir forte. A torcida vai vir junto com... É porque a cobrança ela vai ser maior, né? Eu acho que isso é uma coisa inerente ao tempo que o Caxias não consegue sair da Série B. Não, mas nós temos só dois caminhos. Ou largar ou abraçar mais ainda. Não tem muitas opções. Em cima disso, William, só me permite... deixar à vontade para o Ademir se ele quer dar a opinião dele ou não. Tá? Voltando também a esse ano, né?
focando, pegando mata-mata para cá da Série D. A gente viu, a gente ficou sabendo, a gente teve os relatos, enfim, de questão de indisciplina, questão de falta de profissionalismo de alguns atletas, de questões internas no próprio grupo, nesse sentido, né? Divisão dentro do grupo, por causa desses atletas. Tu deve ter visto, né, você ficou sabendo disso, não sei até que ponto estava, né, acompanhando diariamente ou não, né, mas a tua opinião em relação a esse tipo de perfil de atleta, né, que também foi muito cobrado, foi muito questionado, né, alguns cobrado a contratação, a recontratação ou a manutenção de determinados atletas em determinadas circunstâncias. Não, só antecipando, né? O Caxias foi o primeiro do ano numa queda de braço, dar vitória para atleta, né? Porque a saída do Pingo tem tudo a ver com uma queda de braço entre o Pingo e o Wagner, que o Wagner saiu fortalecido, né? Agora o Cruzeiro fez o mesmo, o Fluminense fez o mesmo, o São Paulo fez o mesmo. Então é só para terminar a pergunta, né? A cidade de Caxias sempre inovando, né? Começou a queda de antes braço aqui, do jogador com o treinador, ganhou o empréstimo jogador de treinador. Caxias do Sul sempre tu gosta na frente. de trabalhar com esse perfil de atleta mais encrenqueiro, assim? Eu prefiro o atleta comprometido, né? Tem situações que o cara vai se mostrar depois no grupo, né? E da mesma forma que eu digo que quando tu fala, vamos falar da minha época, da época do Lacerda, que é mais recente, está perdendo esse jogador com perfil de liderança, né? Liderança positiva, né? Porque tem muita liderança negativa. Que puxa né? para o lado positivo. E no final das contas é o resultado. O Caxias teve a oportunidade de ganhar o jogo aqui contra o Manaus e fazer um placar maior. Não jogou para perder de 3-0 lá em Manaus até levar o primeiro gol. Sim. Então, muitas dessas coisas passariam em branco, no caso de acesso, né? Parecia que nem tivesse acontecido. Daí, foi certo fazer isso, foi certo fazer aquilo. Então, tu vai saber certas decisões, se foi certo ou errado, no andamento. E é um período que não tem mais como escrever jogadores, não tem mais... É que o detalhe, muitas vezes, o detalhe o clube pesa, tá refém. né? O clube está refém, muitas vezes, de certas circunstâncias, que é o que a gente não quer pro próximo ano. Tu vê que essa situação do Wagner motivou o Manaus, né? Tanto que o Matheus, aquele Oliveira, acho que é, que faz o gol no terceiro, ele puxou o calção pra cima, assim, igual o Wagner, e saiu passando passou no banco, provocando o Wagner. E o Thiago Spice, aquele zagueiro, também disse, não, eu ofereço o título pro Wagner. E o outro cara que pegou uma cerveja e disse, vou tomar uma cerveja verde aqui em homenagem ao Wagner. Então tu vê que o Wagner motivou o Manaus. Eu digo, o herói motivou, e o vilão andam juntos, né? Como o bom e o ruim. Sim. Vitória e derrota, elas andam uma do lado da outra, né? Então, tu tem que se garantir. A partir do momento que provocou, tu faz alguma garante. coisa... Eu tive atletas que eu joguei, quando eu tava jogando, que o cara dizia, tu põe a culpa naquele que bebe, aquele que dá uma saidinha. Aí tinha um rapaz que falou, tem cara que toma leite aí que não toma nada e não põe e não joga. Não rala a bundinha no chão, como se diz, né? E transfere também, a culpa para aquele outro. Eu prefiro atleta profissional. Teve um atleta... Sempre, né? Que o cara é comprometido com a causa. Quer ver um exemplo, Ademir? Dá pra falar porque tu não tava aí. Um atleta do Caxias me disse aqui, né? Disse, William, a gente cobrava do Wagner e a direção passava a mão. Aí nós, jogadores, paramos de cobrar. Olha a que ponto chegou. Né? Nós, atletas, cobrávamos dele e a direção perdoava. Aí é complicado, né? Aí o atleta, o grupo quer uma coisa, a direção faz outra. Até para deixar claro que isso que a gente está relatando aqui é uma coisa que acontece hoje em grandes clubes, como o Cruzeiro, o Fluminense, o São Paulo, né? Que os caras estão mandando nos clubes, né? Fazendo o que querem, demitindo o treinador. Né? Então a gente não está só escolhendo quem que vem pro lugar, né? O Daniel Alves foi lá e disse, não, pode tirar o Mancini aí que eu quero o Fernando Diniz e tal. Né? É assim que tá, né? Tem situações que eu digo assim, é da maneira que é transmitido pro público. Eu acho que não foi bem assim. A questão, vou falar do Mancini, do Mancini. Não vou falar do nosso clube que eu não estava aqui, né? O que
pelo que eu entendi, ele deu indicação de um perfil de treinador que poderia agradar o grupo dos jogadores. Certo, tem que ser tipo o Fernando Diniz, mas não ele. Até porque, vamos colocar que o Mancini, na ocasião, não era treinador do São Paulo. Ele tinha abandonado a carreira de treinador, ele era coordenador. Sim, mas ele queria voltar, né? Não, mas aí, eu digo, internamente, eu não sei o que aconteceu, Sim. mas eu digo assim... Tanto que ele tava, antes era o Cuca, né? Sim. Antes dele voltar, dele ser treinador, vir pro São Paulo, era o Mancini que era o treinador, Sim, né? o Ele Mancini- tava tapando... Sim, Mancini, Cuca, Mancini, por 4 horas, Fernando Diniz. Tem uma situação assim também do São Paulo, de um perfil para outro. Não mantém um perfil de diferente, jogo, né? muda totalmente. Totalmente. Então querer remendar durante o caminho fica difícil. O professor Cassiano manda recado só pra gente fechar aqui. Prezado Ademir Bertoglio, novamente observo um discurso de resignação no que diz respeito a categorias de base. Enquanto isso, o co-irmão da Tavênia, Gustavo Cortes, Gustavo não gosta que fale co-irmão. Diz assim, ó, enquanto isso, o co-irmão Alviverde se estrutura através da categoria de base. Enquanto ao acesso da Chapecoense, que eu lembro, o referido clube estava em estado falimentar. E eis que um grupo de empresários de lá fez um pool financeiro. E o resultado foi este daí. Saudações grenás, diz o Cassiano. A gente já falou sobre essa questão da base. Essa é uma questão que eu não vou mais discutir, porque o Caxias tem uma ideia muito fixa, né, Ademir, que não é só tua, é do clube. Que eu desisto, sabe? Eu, na minha cabeça, na minha concepção, não existe mais futebol sem categoria de base. Eu não consigo ver algo que dê certo no futebol sem tu formar atleta, né? Vejo pela Pafute, vejo pelo Juventude, pelo Grêmio, tá aí o Grêmio, né? A hora que o Grêmio parou de trazer medalhão, ele deu certo com o Everton, com o Luan, com o Mateuzinho, com o Arthur. Todo mundo feito em casa, né? E aí eu tava lendo uma coisa, né? O Inter faz 3 anos que chega na final do Campeonato de Aspirantes. Uhum. E o Inter não usa ninguém da base. Não usa. E não ganha. Tô chegando agora, eu vendo de fora. Sim. Vou colocar de fora. Uhum. Essa gestão, esse grupo de pessoas, pegou o Caxias com 40 e tantos milhões de dívida. Uhum. E tu tem uma categoria de base paralelo a isso. Naquele momento, tu tem que alimentar, tu tem que transportar, tem responsabilidades. E naquele momento, tu não sabia o apoio que ia ter na cidade. E o pessoal não é que não quer. Vai ter um momento que vai ser feita a categoria de base. Eu acho que o primeiro é um resgate financeiro e estrutural do clube. Para também abrir e ter continuidade. Não adianta abrir um ano e no segundo ano fechar. Não, claro, tem que então, ser. Tem que ser uma coisa bem estruturada. Tem que ter paciência. Todo mundo sabe que tem que fazer o time sub-15 primeiro. Escolinhas, para criar o torcedor desde novo. Ter a sequência do 17 pro 20. Então, que eu penso como negócio mesmo, sabe? Eu acho que vale a pena tu investir. Tipo, tu vai gastar aí uns 30, 40 mil por mês, mais ou menos, numa base, pelo menos, né? Mas se tu vende um jogador, e tu vai vender, porque não tem como um trabalho de base bem feito não dar resultado, sabe? Até vende porque por 1 milhão, do Caxias até o Sub-17 fica um hiato muito grande e que o Caxias acaba perdendo a oportunidade de daqui a pouco ter um jogador que paga o ano inteiro da base, né? E no caso... essa é a situação que a gente acha... A gente Tu critica quer ver um muito exemplo aqui, porque clássico? a gente vê, né? Só para finalizar, né, William? A gente vê que o Caxias teve jogadores que se perderam nesse processo, que subiram do Sub-17 pro profissional direto. Tu quer ver uma coisa? E travaram, né? Tu pode fazer mesmo que fosse só o Sub-15. Claro que eu não quero nem comparar a facilidade que hoje o Juventude tem de mercado para vender atleta, né? Mas tem um jogador do Juventude que foi vendido com 14 anos, o Pedro Arthur, por 600 mil reais. 600 mil são 10 meses, não mais, de investimento na base, né? Dá quase um ano. É o ano, 600 mil, e o guri foi vendido com 14 anos. Quanto tempo ele ficou ali na base do Juventude? Desde os 9, tudo bem, mas ele não era na escolinha, na base mesmo ele ficou 2 anos, né? Com 14, 15 ele já foi vendido. Entende? Eu acho que se tu dá um jogador, e assim, o Pedro Arthur jogava no futsal ali da Top Sport. Casualmente ele estava no Juventude, o Caxias poderia ter descoberto esse jogador jogando futsal ali na Top Sport, talvez não vendesse ele por 600 mil, porque o Juventude já tem um mercado, tudo bem, mas daqui a pouco ia vender por 100 mil. E na Top Sports tinha, bem antes disso, teve Alex Telles, teve Fabrício, teve outros atletas que passaram pelo Juventude, e que daqui a pouco... Não sei, só tô citando um exemplo, sabe? Como eu te falei, eu sou
de Tu é origem oriundo da base, né? base do Caxias, É. que era forte. Não, eu entendo o argumento Hoje, do Caxias, mas ela eu não existe, concordo, ela sabe? ela existe, a categoria de base. Hoje ela oportuniza muito mais atletas da cidade que da minha época, porque na nossa época a maioria era de fora do time que jogava propriamente dito, a maioria era de fora. É que né? daí era base mesmo, né? Então Hoje por isso é outro tipo não de tem como tu trazer investimento, jogador né? de fora, né? E no caso de, desculpa, Eliano, a terceirização da base, não existiria essa possibilidade de ter um... Existem vários modelos de negócio, mas mesmo na terceirização, o clube é responsável por tudo. Machucou um atleta, o clube é responsável. Por mais que tenha os contratos, qualquer contrato hoje com terceirizado... Não, eu entendo, assim, o Caxias vai na continua letra... sendo O responsável. Caxias vai na letra fria do número, e ele bota lá e diz a base custa tanto, né? E custa mesmo, isso é fato, não tem como tu fazer de graça, né? Tu tem que inscrever jogador, tu tem que dar comida pros caras, tu tem que transportá-los, tu tem que pagar inscrição, dar uma zebra de um guri quebrar uma perna, tu tem que dar um plano de saúde pro guri se tratar e tudo mais, beleza. Só que eu acho que o erro tá na premissa, é por isso que eu não vou mais discutir, porque não tem mais discussão. O Caxias enxerga a base como custo. E a gente enxerga a base como investimento, sabe? Tipo, é que nem a Sport Serra, às vezes compra um microfone mais caro, né? Tu vai olhar, é caro, né? Tu tem que gastar um monte de dinheiro, mas é um microfone que vai me durar 2 anos ao invés de 1 ano. Essa é a diferença, né? Eu acho que o Caxias tem uma mentalidade de que a base, ela custa, e eu vejo que seria um investimento. Com um pouquinho de paciência, eu acho que o Caxias já ia tirar num já esse dinheiro, sabe? Tu ia gastar 600 mil em 1 ano, tu vende um guri. Tu pagou tudo isso aí e ainda ganhou dinheiro. Mas enfim, né? Essa é uma discussão que vai a vida toda, né? Se eu fosse especialista, tava eu trabalhando Tava ali, eu, né? né? Eu tava aqui falando, eu sei comprar microfone, não sei fazer jogador, né? Só pra fechar aqui, Eduardo Rodrigues Marzotto, boa tarde, William. Temos que ter uma direção raiz, senão não vamos a lugar algum, é lamentável. O Ademir é uma direção raiz, né? Formado debaixo da arquibancada do Centenário. Cassiano, de pleno acordo com o Eduardo Marzotto. É isso aí. Mais alguma pergunta, senhores, pra gente liberar o Ademir, que tem que trabalhar um pouquinho Acho também, que né? por hoje, pra hoje tá bom, né? Em uma semana a gente já vem metralhar aqui, né, cara? Foi tranquilo, né? E aí, Marcos Vinícius? Tudo certo. Participaste do casamento do Ademir? Quer contar essa história em público? Participei, levei as alianças. Como aio? Aio. Tu já tinha essa barba desse tamanho? Já. Só não era branca. Não era branca ainda, né? Ademir, muito obrigado por ter vindo aí. Foi um prazer, viu? Obrigado por ter dedicado esse tempo pra gente, logo na tua chegada. Tranquilo. O desafio é grande e o torcedor tá louco pra ganhar, né? A hora que tiver a oportunidade de vir aqui falar do Caxias, tranquilamente, sendo franco, sendo verdadeiro, falando o que eu posso falar. Tem muitas coisas que elas são internas do clube. Então tem Economia interna. tem coisas que vai ser resolvido lá dentro, né? Então, com respeito no trabalho de vocês respeitando o nosso trabalho, a gente tem tudo para... Pode passar a lista já dos dispensados aí. Contratados. Eu acho que o pessoal tá mais preocupado com quem vem, não Quem com vem. quem sai, né? Também, né? Também. Ademir, obrigado por ter vindo aí, volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado ao Vitor, assessor de imprensa do Caxias, que também fez o meio campo aí pra... Embora que o Vitor é zagueiro, né? É zagueiro lá no interior de Bento, lá joga lá no 15... Ou é no 8 da gravidade? Agora eu não sei, é no 15 acho que ele joga lá. O Vitor é zagueiro do futebol amador de Bento Gonçalves. Gonçalves. Assistir porque... Vai que tá ali um reforço, né? Obrigado então ao Vitor por ter proporcionado este contato. Isso, Vlad? Feito, é isso aí, né? Agradecer também a presença do Ademir e até é interessante, né? Porque nós aqui estamos do lado do Caxias, assim como o Ademir, assim como a direção, assim como a torcida, assim como... Sabe? Todo mundo puxa pro mesmo lado, né? Só a gente falar a mesma língua, né? A intenção é essa, né? Como a gente já disse pro torcedor, né? Se o Caxias estiver jogando contra o Grêmio numa segunda-feira, a gente tá lá, né? Se estiver jogando contra o Flamengo no Maracanã, a gente tá lá também. Então, é evidente que E aí eu vou repetir a frase a gente que eu falei prefere antes. transmitir um jogo no Maracanã, né? Eu vou até refazer a frase que eu falei no começo do programa. Agora eu sou Mengão. Não faz assim. Seu Vou torcer vida pelo Rio casaca. Grande. Tu vai torcer pelo imperialismo carioca, é isso? Vai assistir na Fox 2, então, né? Dá-lhe Mengão. Tá bom, vai ser bom de ver o jogo. Eu espero, né, que não seja mais um desses jogos que a gente cria uma expectativa enorme
E aí chega na hora, o jogo dá ruim, né? Tomara que não, né? A tendência é, né? Um jogo pra bastante gols, né? O Criciúma passou, conseguiu um bom empate ontem, parabéns. Não o suficiente, né? Eu queria mais. Não, eu queria a vitória. Não, mas no né? Serra Fora. Dourada tá bom Não, empatezinho. o time do Vila Nova lá é muito ruim. né, Mas agora tem o Chavante É próximo bom é o jogo. Criciúma. Tem o foguinho. Próximo assim, jogo ó, é o Chavante, hein? Mas eu exijo porque assim, o Vila Nova, o mascote é tigre, o Criciúma também é tigre. Duelo Só de que tigres. Só que o tigre do Criciúma é um time campeão brasileiro. Se um tivesse time- mais um tigre na então zona dá do pra Porque rebaixamento. agora eu vou falar, né? O Ademir jogou no Vila Nova, né? Se tivesse mais um tigre. Inclusive eu tenho uma camisa do Vila Nova, diga-se de Olha só, passagem aí, ó. se tivesse mais um tigre, né? Além do Vila Nova e do Ia ser Criciúma, 3 tigres. 3 tigres tristes. É verdade, porque 2 já estão. Tigres do Brasil, né? Mais o Tigres do Brasil. verdade, Pronto. boa. Fechou, né? Tá bom, Tigrada? Um abraço a todos. Boa quarta-feira. Tchau, gente. Acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Esporte Serra.